Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia, 8 horas e 31 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui de Santos, litoral de São Paulo, para todo o planeta, via Rádio Star News, hein? A sua nova companhia do dia a dia, né? A rádio que faz parte do seu dia. Eu quero agradecer o carinho e a audiência aqui no Ponto a Ponto, de toda a programação 24 horas no ar da Rádio Star News, com muita música e informação para você. 24 horas no ar e vem muito mais novidades para você em termos de informação, música e também esporte. Hoje, quarta-feira, 30 de agosto de 2023, vamos para mais uma edição do Ponto a Ponto, meio da semana, aqui na Baixada Santista. Temperatura na casa dos 19 graus e hoje um tempo nublado ainda, mas com alguns raios de sol já iluminando aqui a Baixada Santista. Hoje, Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos, né, forçados. Então, é uma data que a gente deve fazer reflexões. Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados. A gente sabe que muito disso nós vivemos aí outrora, principalmente na ditadura que nós tivemos em nosso país. Deixa eu já pegar o bom dia aqui do nosso convidado, jornalista competente, né? Tem projetos aí muito bacanas que a gente em breve vai mostrá-los aqui com as minúcias, né? Todas para que nós possamos mostrar. O jornalista aqui, o Marco Santana. Bom dia, Marco. Obrigado pela presença aqui com os nossos ouvintes, que quando você veio na outra semana foi bastante elogiado e a gente trouxe de volta. Bom dia, Eduardo Lucas. Eu fico muito honrado com o seu convite aqui, da Virgínia. Também bom dia, Virgínia. Bom dia que nos acompanha ao vivo aqui no programa Ponto a Ponto. É um programa que eu tenho acompanhado e está se consolidando aqui nesse horário. É muito importante que a gente tenha veículos de comunicação e programas de jornalismo com credibilidade. E isso você garante aqui a sua audiência e eu fico muito honrado em participar. E, Eduardo, eu quero aproveitar a minha participação inicial e fazer uma saudação especial a dois ouvintes ilustres do programa Ponto a Ponto, que é o Julinho Bittencourt e o Eduardo Sanovics, jornalista e músico do Julinho Bittencourt, e o Eduardo Sanovics, que está em Santos atualmente, e ele é dos profissionais do turismo. Exatamente. O Eduardo é o profissional de turismo, talvez um dos mais competentes do Brasil, uma referência nacional em termos de turismo, de eventos, negócios. Passou pela Embratur, passou pela AMB e passou pela Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Então, é uma grande personalidade e é muito me honra ter o Eduardo Sanovics e também o Julinho Bittencourt na nossa audiência aqui. O Julinho Bittencourt dispensa comentários, o Eduardo Sanovics também, porque nos seus segmentos são experts, né? Conhecem muito. O Julinho também esteve em Brasília, uma boa época, conhece bem. Então, um bom momento, né, para que nós possamos trazê-lo. A gente, primeiro, na parte musical, a gente tem muita gente comentando por que a música, né, está nesse momento aí, não só no Brasil, mas no mundo. E em relação ao Eduardo também, né, a gente está vendo um momento complicado. Inclusive, nós temos aí o episódio da 123 milhas, né, e ontem ela acabou apontando aí uma recuperação judicial. Sim. E para alguns especialistas esse é o pior caminho possível para quem comprou os pacotes. Porque na recuperação judicial, ela prioriza os pagamentos, quem ela prefere pagar e quem ela não vai pagar, né? Então, tem muita gente aí, ao longo do programa a gente vai fazer um comentário a respeito disso, está aí, dentro da pauta dos nossos ouvintes também. Até mandar um abraço para o Ronaldo Ferreira, do PROCON, que esteve conosco na semana passada, esteve na reunião de todos os PROCONs em São Paulo, justamente para tratar desse assunto, 123 milhas, e muita gente aqui me fez lembrar, né, a importância de termos pessoas que conhecem esse segmento. Por exemplo, aqui, como o Marcos Santana comentou, com cerca de 730 mil credores, a situação da 123 milhas é crítica. E tem uma dívida acumulada de mais de 2,3 bilhões de reais. Então, veja que é muito difícil, né, da 123 milhas acertar o passo agora. Quem sabe o Eduardo Sanovics participando com a gente, apontando os caminhos para o turismo brasileiro. Precisamos reajustar isso. O Brasil é um país muito bem lembrado pelos turistas, né?
E a gente teve, por exemplo, no último sábado, uma notícia assim, que foi para o mundo inteiro, que foi tão chata. Foi o show do Alok na praia de Copacabana, Sim, com um arrastão, terrível. mais de 500 pessoas detidas, muita gente perdendo celular, documentos, bolsa, relógio, né? E não dá para vender essa imagem negativa o tempo todo do Brasil. Então, isso traz turistas ou afasta-os do nosso país aqui. Mas está aí. Um abraço a ambos, né? Vamos convidá-los, né? Quem Exatamente. sabe, aqui com o próprio Marco, para que nós possamos tratar desses e outros assuntos aqui no nosso Ponto a Ponto, diariamente, hein? De segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até mais ou menos 10 horas. E eu falei que hoje é Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, mas hoje é Dia Nacional também de conscientização sobre esclerose múltipla. Muito importante. Já fizemos alguns programas com especialistas aqui, e é muito importante que a gente tenha essa consciência. Então, também é um abraço especial àqueles que fazem um trabalho de acompanhamento sobre conscientização de esclerose múltipla. E o caso ainda do apresentador Fausto Silva, a informação agora pela manhã, né, do Hospital Albert Einstein, e que ele já respira sem necessidade de mecanismos, né, já respira com a sua própria condição física, o seu pulmão ali mesmo, está sendo ali monitorado, observado, já conversa com os médicos, já conversa com a sua esposa, já dá os primeiros sinais de uma adaptação que vai acontecendo de um novo coração. Um novo coração, né, Marco? Que saiba aqui da Baixada Santista. Exatamente. No último domingo, a Portuguesa Santista abriu seus portões, mas não para um jogo de futebol, e sim, né, para que a equipe viesse buscar o coração do Faustão, que saiu ali da Santa Casa. Sim, eu acho que esse episódio do Faustão, ele deixa vários ensinamentos. Eu acho que o mais importante de todos é a importância da gente fortalecer o sistema único de saúde. Exato. Porque a pessoa pode ser milionária, pode ser bilionária, mas na hora mais dramática ela vai precisar, sim, do sistema único de saúde. Foi você que falou isso, porque muita gente falou assim, como é que se faz para adquirir o milionário no coração? Não, nós temos um único sistema, que Exatamente. É o do SUS, que faz a captação desses órgãos. E vale lembrar... Eu fui tirar recentemente um novo RG, a Gina também, não sei se o Marco já fez isso recentemente, mas não podemos mais colocar no documento, por exemplo, sou doador, não pode mais. Para que isso aconteça, você precisa passar por um médico, esse médico vai te emitir um laudo, e esse laudo sendo constatado que é verídico, sem problema nenhum, aí vai constar no seu documento. Quer dizer, criou-se uma insegurança, e você vai lembrar que antigamente podia colocar lá, eu quero optar, sou doador, né? Mas muita gente entendia o seguinte, posso ser sequestrado, podem existir quadrilhas para... sempre tem... Criaram um medo. Um medo danado, Então, e justamente, e também a importância, o caso do Faustão, lançou também sobre a importância das pessoas doarem órgãos e tecidos, né? Exato. Porque eu estava vendo uma estatística, praticamente metade das famílias, elas, quando tem um ente querido que morre, metade dessas famílias elas se recusam a oferecer os órgãos. Exato. E um mesmo doador ele pode beneficiar até 10 pessoas, né? Não é só o coração. Sim. Coração, rim, pulmão, tecidos, ossos, né? Uma grande quantidade de benefícios que pode proporcionar. Então, e esse caso do Faustão, eu acho que mostra que as pessoas podem se conscientizar mais para estimular que as famílias conversem entre si, né? E também assegurar que não existe não existe furação de fila, vamos dizer assim, sim, né? Sim. Porque é uma fila única, é um sistema transparente e é importante que as pessoas acreditem nesse sistema, nesse sentido. O Ministério da Saúde ele tem que fazer uma campanha de esclarecimento muito grande, de transparência, para as pessoas ficarem mais tranquilas ainda para saberem que os trâmites, eles obedecem uma ordem de justiça, né? De acordo com a gravidade do paciente, e aí localização geográfica e assim por diante. Porque no Brasil, ao mesmo tempo de que, infelizmente, morrem muitas pessoas, tem muita gente na fila de transplante. Sim. Né? Muitas vidas, órgãos, né, diversos órgãos. Então é fundamental que a gente discuta esse assunto. E o episódio do Faustão nos dá essa oportunidade. E é bom que você tenha falado isso, eu vi alguns comentaristas e li algum também. Deixa eu até mandar um abraço pessoal da Rádio Vox de Salvador, que faz escuta com a gente aqui. O pessoal de Salvador, um abraço. Também o pessoal de Votuporanga, a Rádio Votuporanga, Rádio Cultura de Votuporanga.
um abraço especial, pessoal aí de Barretos, né? Várias emissoras de rádio entram em contato com a gente, pessoal da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, lá, principalmente pessoal do Departamento de Jornalismo e também de Esporte, do qual nós temos boa identificação, né? Abraço ao pessoal no Rio de Janeiro. Quando tem dúvidas em relação à nossa Baixada Santista, fazem contato aqui com a Rádio Star News, a gente está sempre pronto a ajudar, né? Mas uma outra coisa, ô Marco, a gente tem vários assuntos, mas já que você tocou nesse assunto tão importante, de tanta necessidade, né? Uma outra coisa que eu percebi no final de semana, principalmente no domingo, é que nós possamos ampliar os pontos, né, de referência para a captação desses órgãos, né? Por exemplo, na região da Baixada Santista, nós temos um hospital referência, que é a Santa Casa. E aí a Santa Casa consegue, com todo o seu aparato, com uma boa equipe de cardiologistas, ela já tem esse contato, né, com hospitais como Albert Einstein, como Sírio-Libanês e por aí vai, mas nós não temos isso num país como o nosso, com dimensões continentais, em todos os municípios. Então, por exemplo, eu digo que não é só o dinheiro que faz diferença na vida, viu, Virgínia? Também é a sorte e o papai do céu olhando, né? Sim. Porque, por exemplo, se esse coração não tivesse aparecido em Santos, tivesse aparecido no local mais longe, talvez não fosse capaz de servir ninguém. Muitos órgãos, eu li uma estatística que eu fiquei triste, são perdidos pela distância. Pela distância, né? E aí não dá tempo desse órgão ser retirado, ser colocado de forma devida e adequada lá naquele suprimento, naquela caixa, para que ele possa vir. E aí os médicos têm que fazer essa aplicação desse coração o quanto antes, né? E após esse coração aplicado, ele tem no máximo 4 horas para se mostrar que ele serviu. Porque senão ele não volta a funcionar e aí o que acontece? Todo esse trabalho é perdido. Então, vamos olhar também essa capacidade, né, Marco, dos nossos médicos, dos nossos profissionais. Que honra a gente pode também dizer que o Brasil, nesse sentido, é um dos países que está à frente, né, em termos de captar o órgão e fazer o implante dele, né, ali, seja de rim, seja de coração, né, e manter uma pessoa viva nessa situação. Então, parabéns a todos aí. E esse episódio, você foi muito feliz, esse episódio do Faustão, que sirva de referência, que novos doadores apareçam e que o próprio governo do Estado, o governador Tarcísio de Freitas, tem até uma notícia dele hoje aqui, a gente vai comentar muito, achei muito interessante também o governador ter essa visão de ampliar, né, os investimentos, os pagamentos do sistema SUS do Estado de São Paulo, que é necessário. Isso é fundamental. Fundamental. O Leocádio ontem falou, ó, vem em boa hora, até porque as santas casas, os hospitais são ligados ao Estado, os hospitais que não têm aí nenhuma, são filantrópicos, não têm nenhuma renda extra, esse pagamento virá a bom termo e vai ajudar demais. E a tabela SUS está mais do que defasada, né? Em alguns casos, o governador anunciou que em alguns procedimentos o reajuste vai ser de até 400%. Para você ver, então, que os recursos provenientes do Ministério da Saúde são completamente insuficientes. Sim. E como não tem milagre, sobra para alguém pagar a conta, né? Exato. Quando não é a entidade filantrópica, no caso a Santa Casa e outros hospitais que nós temos, são as prefeituras. E as prefeituras, elas também têm a capacidade de investimento muito limitada. Então, quem acaba sofrendo, quem acaba sendo penalizado, no final das contas, é a população. Sim, sim. Né? Que a quantidade de serviços públicos de saúde deixam de ser ofertados por conta dessa falta de recursos. Então, nesse sentido, é fundamental agora que a gente cobre do Ministério da Saúde a revisão, sim, da tabela SUS para uma série de procedimentos, e não apenas... A gente tem que aplaudir, sim, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, porque foi uma iniciativa muito importante, mas o governo federal, nesse aspecto, ele tem que fazer a sua parte, né? Criticou tanto, né, nos 4 anos anteriores, né? Com razão, né? Com razão, né? Mas precisa sair da crítica para a aplicação. O Ministério da Saúde, nos 4 anos anteriores, ele sofreu um verdadeiro apagão. Na verdade, os ministros da saúde, eles sabotaram o Sistema Único de Saúde, e agora a gente tem que ter uma certa tolerância com a atual ministra, mas também não pode deixar de cobrar uma revisão na tabela SUS, né? Porque isso aí é garantir qualidade de vida para a população brasileira. Com a sua lembrança, a gente está aqui com várias emissoras aí de vários amigos aí pelo Brasil ouvindo a nossa transmissão aqui da Baixada Santista, a iniciativa liderada aí pela Secretaria de Estado de Saúde foi anunciada durante o evento comemoração aos 60 anos da Confederação das Santa Casas Misericórdias de Hospitais e Entidades Filantrópicas, né? A CMP. A cerimônia no Palácio dos Bandeirantes reuniu a primeira-dama e o presidente do Fundo Social de São Paulo, a Cristine Freitas, secretário de Estado e também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o André do Prado, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, parlamentares, autoridades municipais e gestores da saúde. Este modelo inovador de remuneração vai beneficiar, veja só, Virgínia, Marco e os ouvintes, 354 hospitais em todas as regiões do Estado, entre eles
Santa Casas, entidades filantrópicas e autárquicas. Esses equipamentos representam hoje 50% do atendimento hospitalar do Sistema Único de Saúde Paulista, né, que é o SUS, que atinge aqui todo o Estado. Entre os procedimentos que estão reajustados, como muito bem disse o Marcos Santana, com a tabela SUS Paulista, estão as cirurgias de apêndice, por exemplo, que passará de R$ 414,62 para R$ 1.865,79, Marco. Olha a diferença. Você salta de R$ 414,62 para R$ 1.865,79. Faz uma diferença considerável. E era um valor irrisório, né? Irrisório. Irrisório. Pela complexidade do procedimento, o número de profissionais envolvidos, a necessidade de materiais utilizados nesses procedimentos. Então, era um valor irrisório. Então, a gente falou, qual o milagre que ia acontecer antes para a cirurgia acontecer, mas né? você muito antenado, e o Marco muito antenado, deu aqui de cara, e para provar que o Marco não mentiu, viu, gente? Vou dar um exemplo aqui. Uma cirurgia de vesícula, que sairia, né, ou normalmente era paga a R$ 996,34, né? Uma cirurgia de vesícula, R$ 996,34. Sabe para quanto vai saltar a remuneração dessa cirurgia, Marco? R$ 4.483,53. Você não mentiu, você falou agora para o ouvinte ter certeza que você é um jornalista que atua aí. Ó. Olha que bacana, R$ 996, Virgínia, na cirurgia de vesícula. Ela vai saltar a remuneração para esses hospitais para R$ 4.483,53, o que dá para uma Santa Casa, um hospital filantrópico, seja como for, submeter esse paciente com mais tranquilidade, remunerar melhor, né? Remunerar melhor a sua equipe. Não é isso, Marco? Exatamente. Não adianta também, tem uma tal da história. Vamos construir o hospital. Bacana. Se não construiu o hospital, e depois? E o custeio dele? E o custeio? A manutenção dele? A montagem de uma equipe profissional e apta lá dentro? Agora, com valores como esse, a gente tem. E eu não paro, não. Para incentivar a aplicação dos partos normais pelo SUS, o valor pago pelo governo do Estado de São Paulo vai aumentar de R$ 443,40 para R$ 2.217. Olha só, um parto normal, Virgínia, pelo SUS, custaria aí para o hospital, né? Receberia a remuneração do SUS de R$ 443,40. Os nossos ouvintes, para que tenham ideia, hoje, esse é o valor. Com a tabela do SUS Paulista, vamos passar de 443 para 2.217, esse procedimento. A remuneração será superior das cesáreas, que também subirá de R$ 545,73 para R$ 2.182,92. Já as internações de UTI terão um valor duplicado. Os reajustes valem para cerca de 5.000 procedimentos hospitalares. Marcos, 5.000 procedimentos é algo que dá um panorama, né, e abre um leque. Ao invés de a gente pensar de forma micro, a gente pensa de forma macro. E a gente percebe, então, que a situação está muito ruim, né? Está muito ruim, né? Está completamente defasado. E eu sempre digo que dinheiro na saúde pública não é gasto, é investimento. Porque você garante mais qualidade de vida, a partir do momento que você melhora os procedimentos, você recupera melhor o paciente, você o habilita ao trabalho, ao convívio social e assim por diante. E mais do que isso, também é importante a gente realmente investir nos procedimentos, nas cirurgias, nos atendimentos, mas investir pesado também na saúde preventiva, para evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Programas como o Médico da Família, o planejamento familiar, pré-natal para as mulheres, para evitar que as pessoas fiquem doentes, porque boa parte do sistema de saúde ele é pressionado por doenças evitáveis, hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, alcoolismo, né? Então, a pandemia afugentou as pessoas. Exatamente. Os médicos muitas vezes dizem, nós estamos aqui. Você pode ser atendido. Não, mas as pessoas evitaram. Foram 2 anos. E a gente viu uma enxurrada. E muitas doenças, elas estão diretamente relacionadas a comportamento, né? É uma má alimentação, um vício, né? O fumo, consumo de álcool em excesso, né? Sedentarismo. Então, a partir do momento que você muda comportamento, além de você garantir mais qualidade de vida às pessoas, né? Você também racionaliza o gasto dos recursos públicos, né? Dos recursos públicos. Em vez de você gastar com remédio para hipertensão, para diabetes, para uma eventual cirurgia cardíaca, você pode estar investido em outro segmento, né? Então é importante fazer esse trabalho na prevenção de saúde. O Antônio Sanches do Guarujá já dá bom dia aqui. Bom dia, Antônio. Obrigado. Ele diz aqui, Guarujá, temperatura agradabilíssima e continuo vendo cinza.
Eu sei que o que o Antônio Sanches quer dizer. Antônio, esperemos que continue nesse momento mais tranquilo, né? Quando ele diz aqui o Antônio Sanches do Guarujá, lá de Pitangueiras, o Marco, ele diz que continua havendo cinza, é uma grande movimentação da Polícia Militar no Guarujá, Sim. que, segundo ele, trouxe muita tranquilidade. E nos últimos dias aí, ele disse que se sentiu muito mais seguro, né? Ele até cita, ele citou ontem ainda, pena que eles vão embora. Há um estudo do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria de Segurança Pública, se atualizar o número de policiais na Baixada Santista, a implantação de novas companhias ou de um novo batalhão. Pode ser até um batalhão do BAEP, né? Uma companhia do BAEP. Mas, para encerrar o assunto de saúde, viu, Antônio Santos? Também para a Isabel Moreira, da Aparecida, ela falou, parabéns aí pelos dados, né? Pena que nós temos, por exemplo, o único hospital do Estado na cidade de Santos que está meio abandonado. Eu diria que já esteve pior. Está sofrendo algumas intervenções, algumas reformas, está sendo ali melhorado, mas é uma referência, sim. Pena que quando nós conversamos aqui, não faz muito tempo, foi até com o deputado federal Alberto Mourão. Eu não sabia. E, por exemplo, leitos de oncologia, eu imaginei que fosse no número aí 50, 60, 70. Não, ele nos trouxe um dado que me deixou muito triste, né? São apenas 10 leitos. 10 leitos. E ele citou que lá Praia Grande acaba tendo mais leitos para oncologia do que o próprio Guilherme Álvaro, que é do Estado, né? Mas vamos, a partir desse instante, para incentivar a ampliação de partos normais, né, que eu citei, mas de onde vem essa captação de recursos? Marcos, ouvintes, Virgínia, os recursos serão 100% tesouro estadual e vão corrigir uma defasagem histórica provocada pela ausência de correção da tabela nacional do SUS, que ela é defasada, eu acho que desde que eu nasci. Eduardo, se me permite, o gente toca num ponto importante, que é um assunto que eu até venho pensando há um tempo, que é sobre o aumento do número de casos de câncer, né? Muitos casos de câncer. Você vê câncer de pulmão, câncer de útero, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de fígado. Então, eu acho que se exige uma investigação científica muito aprofundada, que tem a ver também com o que eu falei anteriormente, com a questão de hábitos alimentares, comportamentos, porque além de ter esse aumento de gasto no sistema de saúde, é qualidade de vida, né? As pessoas sofrem muito, né? Segundo as pessoas sofrem muito. Para você comentar, a gente traz muitos médicos aqui, né, Virgínia? Eles dizem assim, os hábitos hoje, além de serem muito sedentários, mas são muitos embutidos que as pessoas resolveram comer, muita comida industrializada, muita gordura, né? Não a gordura boa. A gordura boa, ela é necessária numa... que é uma coisa... Mas hoje, muitos alimentos alterados. Então, isso que o Marco colocou é muito bem pensado aqui, muito bem lembrado. A gente precisa ter uma reflexão. Surgiu até aí no meio dessa situação toda de pandemia, muita gente dizendo, nossa, será que tem alguma coisa a ver com a vacina? Nossa, será que a Covid... Não sei, eu acho que não. Não. Eu acredito que é anterior a isso aí, acho que tem a ver com o comportamento ela só mesmo, represou. Né? Você falou muito bem sobre a alimentação, acho que o consumo de cigarro, excesso de álcool, né? O sedentarismo, o estresse da vida moderna. Acho que isso aí tudo aí acaba contribuindo. Somando-se, né? É uma grande bomba aí que potencializa o risco da pessoa ter câncer, né? E minando, né, a saúde de muita gente. Você veja aí o caso do nosso querido Rei Pelé, que faleceu no final do ano passado, né? Ele vinha lá num controle, mas quantas pessoas acabaram falecendo no mesmo caso, né? A gente teve um caso próximo aí da gente na família, né? Foi o da Celeste, mesmo caso. A gente conversava com ela, intestino. Caso do Pelé, caso dela foi intestino. E muito disso, né? Mas, para finalizar, investimento anual, né, e adicional do governo do Estado de São Paulo, Marco, Virgínia e os ouvintes também, mandar para a Cida, que é de Ribeirão Pires. Ô, Cida, bom dia para você. Já dando um bom dia aqui. Ela perguntou, Virgínia, se nós vamos fazer mais especiais aí nos sábados e domingos à noite. Vamos sim. A Virgínia, que é responsável por isso, Cida, vai providenciar. Manda para a gente. Entra lá na nossa timeline lá e manda assim. Ou entra no site, nosso site da Rádio Star News, tem lá embaixo. Faça seu pedido, favorite sua música, coloque lá o dia que você quer ouvir e a gente produz para você. Aproveite lá, né? Muita gente está mandando, entra lá também, né? Mas o governo do Estado de São Paulo vai investir um adicional, Marco, de 2,8 bilhões de reais. Parece muito, mas se a gente imaginar a demanda, até que não é muito. É menos que a necessidade, né? Isso aí. É isso aí. Mas o Estado de São Paulo tem uma capacidade de investimento muito grande. Sim. Então, é importante de que esses investimentos eles sejam direcionados
para as áreas realmente necessárias. Sim. Porque tem governante que, eu quero deixar minha marca, vai lá, constrói viaduto, asfalta uma rodovia vicinal, né, E aí para bota a plaquinha participar, lá bonita, manda coloca a limpar toda plaquinha, o nome, hora. fica para sempre o nomezinho dele na placa e Opa! tal, né? Mas é preciso ter prioridades que beneficiem a população de um Sim, modo mais sim, intenso, né? sim. Então, investimentos em saúde, principalmente, e também em educação, investimento em saneamento básico, aquele investimento que pouco aparece, né? Esse, Porque então, é ninguém quer fazer, né, subterrâneo, Marco? mas significa diretamente qualidade de vida, né? O problema é que um núcleo habitacional ele tem água e esgoto, uma série de doenças são evitadas, né? Sim, sim. Principalmente com relação às crianças. Então é fundamental que a gente fiscalize o governante para que ele direcione os investimentos nessas áreas mais voltadas à questão social, Você né? deve ter acompanhado agora, recentemente, nas últimas semanas, saiu aí um ranking das principais cidades do Brasil, as 10 melhores cidades, né, foram destacadas principalmente. Mais uma vez, Florianópolis foi a campeã aí. Inclusive, mandar um abraço para o Bento, né, que ontem mandou o recado no final do programa, né, Virgínia? Não deu para ler a mensagem do Bento. Temos um ouvinte aqui muito carinhoso e respeitoso conosco, a gente está em admiração. Nosso querido Lúcio José Bento, ele é da Secretaria Estadual de Educação de Santa Catarina, mora em Florianópolis, e eu sempre digo para ele, Floripa é uma referência, né? E um dos destaques de Florianópolis é justamente esse que o Marco Santana falou, né? Que a infraestrutura é o saneamento básico, que Santos ainda tem o que avançar, mas me parece que o governo atual quer acertar. Passávamos ontem não, segunda-feira, pelo Canal 3, né? Que a gente morou ali até recentemente, ali perto, e o esgoto ali, ali é horrível, né? O negócio. E eu conversei uma ocasião com um engenheiro da Sabesp, de uma empresa que ele falou: olha, pelo que eu tenho de informação, a defasagem do sistema é de 70 anos. 70 anos? Eu falei, 70 anos. E aí eu vi a instalação de uma placa lá. A Sabesp deve reabrir lá o piso todo da Rua Goiás. Não vai ser agora, porque o secretário Wagner Ramos esteve no programa e falou: com a Azevedo Sodré mexendo, não dá para mexer na Goiás. Já tivemos 7 meses de obra na Goiás e não foi suficiente. Mas provavelmente no começo do ano vamos ter de novo um trabalho na Goiás, mas aí investimento do atual governo que vai priorizar esse saneamento básico. Lembrando que nós temos que ativar o saneamento básico também, principalmente na zona noroeste da cidade. Nós temos aquele conjunto lá de palafitas que precisa ser resolvido. Eu entrei em contato há 1 ano e meio com o escritório, ele ainda vivo, né, no Estado Bem de Saúde, mas do Jaime Lerner, e um projeto fantástico. Marcos, Projeto Palafitas, você deve ter tomado exatamente. conhecimento, você tem muito atento, né? E a gente, por enquanto, não pôde vê-lo andando, mas é importante que a cidade de Santos, que compete sempre com grandes cidades, e vale sempre lembrar, né, Marco? Você que está aí no jornalismo há 30 anos. Sim. A gente, quando compara. Exatamente. Ô, Eduardo, você lembra muito É. bem que na verdade, essa situação dos moradores do DIC da Vila Gilda Sim. é uma dívida histórica que a cidade tem, o resto da cidade tem, prefeito, por aqueles moradores, que é um problema de décadas, há pelo menos 40, 50 anos que aquele núcleo ali começou a se formar, e a situação de lá para cá só piorou, né? Nós tivemos algumas tentativas de resolver o problema, desde a época do Davi Capistrano, passando por o próprio Beto Mansur, João Paulo Tavares Pava, Paulo Alexandre Barbosa. E você citou muito bem esse projeto Palafitas, né, elaborado pelo escritório do urbanista Jaime Lerner, que ele tem um conceito muito importante, que é você preservar os vínculos dos moradores com aquela sua localidade. Porque qual era o conceito daqueles gênios da lâmpada, né? Que é, vou retirar as pessoas da condição insalubre, mas eu vou colocar num lugar a dezenas de quilômetros em que ela não tem nenhum vínculo. Não. Os familiares ficam longe, o trabalho fica longe, os amigos ficam longe, quer dizer, todo aquele histórico afetivo é completamente, todo aquele histórico afetivo ele é completamente desperdiçado, né? Então esse projeto Palafitas, ele é muito importante por isso, porque ele preserva essa relação afetiva das pessoas, né? E garante qualidade de vida, né? Dota de saneamento básico, segurança, as casas não têm goteira e assim por diante. Então a gente percebe que o prefeito Rogério Santos ele tem se empenhado para viabilizar esse projeto, para que essas unidades habitacionais elas sejam viabilizadas o mais rápido possível. Exato. A gente sabe que tem um impacto também do ambiente, né, um impacto ambiental, então é sempre um pouco mais prorrogada o início da obra, porque
tem lá vários licenciamentos são necessários, essa ocupação de uma área que não deveria ser, mas já foi, o Marco colocou bem, que elas possam ser mantidas lá, e isso é algo que a gente vai comentar muito aqui. A gente vai trazer em breve aqui o secretário Glaucus também, a gente já falou muito sobre essa obra, o próprio secretário Wagner Ramos, que são muitas obras possíveis que vão acontecer na cidade. Antes do nosso primeiro intervalo, às 9h em ponto, Virgínia, mandar um recado aqui justamente da Prefeitura de Santos, e ontem eu recebi uma mensagem da Magali Siqueira. A Magali, ela é de Santos, mas ela está morando em Pindamonhangaba, em terra, se eu não estou enganado, do nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E do Ciro Gomes também. Ciro Gomes também? Também. Bem lembrado, eu não lembrava disso. Ciro Gomes, né? Ciro Gomes que anda por onde, hein, Marcos? Acho que ele está em Paris, né? Paris, né? Deve estar em Paris. Um pouco daquela coisa, né, chata que... Não, o Ciro Gomes é um... Eu reputo o Ciro Gomes, eu divido ele em duas partes. O sujeito inteligente, sim, é um homem inteligente. Sem dúvida. Mas do político um pouco assim, diríamos, casca grossa... Intempestivo demais. Por exemplo, eu nem sempre tenho razão. Eu posso sentar aqui com o Marco Santana, a gente comentar um assunto, de repente a visão do Marco é melhor que a minha. E aí a gente vai conversar e vamos formar uma única opinião aqui. Não, o Ciro Gomes é meio intempestivo mesmo, né? E ele, como candidato na última eleição à presidência, ele provou justamente que faltou nesse time dele e as pessoas vão se afastando desse tipo de político. Sim. Hoje o cidadão ele quer ser ouvido, mas ele quer entender o seguinte, que esse político tem o seguinte compromisso: vou realizar, vou produzir, não ficar apenas atacando o outro ou citar termos pejorativos, não. Ele quer construção, ele quer ação, né, Marco? E não apenas aquela história de ficar atribuindo a culpa a um, a culpa a outro e nada acontece. E a maior qualidade de um político que deve ser a capacidade de estabelecer um diálogo. Exato. Essa é da política. E o Ciro Gomes, ele fechou portas, né? Ele falou assim, não, eu sei de tudo, vocês têm que aceitar que eu tenho a fórmula mágica para o país, Exato. né? Então, agora você imagina se o Ciro Gomes tivesse sido eleito, como é que ia ser o diálogo com esse Congresso, um Congresso de um perfil muito conservador, o famoso centrão, o pessoal que não tem muito compromisso com os interesses do Brasil, mas sim com seus interesses particulares, Exato. seus interesses paroquiais. Ia ser uma crise após crise, né? Então, o Ciro Gomes, falta a gente reconhece que ele tem uma visão de mundo interessante, ele é muito articulado, muito estudioso, tem boas ideias, né? Exato. Mas ainda assim, essa capacidade de estabelecer diálogos, esse é uma qualidade que ele infelizmente não tem. Não tem. E eu não sei se ele consegue adquirir no estágio de vida que ele está. Pelo contrário, eu acho que ele vai precisar assim, refazer os seus caminhos políticos se ele quer almejar alguma coisa a mais também, né? Vamos a um recado aqui da Prefeitura de Santos, Virgínia, depois vamos ao nosso primeiro intervalo e na volta muito mais aqui, né? Muito mais informações do programa de hoje, como a gente tem aqui uma possível paralisação hoje das atividades dos caminhoneiros junto ao Porto de Santos, o que preocupa muito a cidade, né? Isso é uma informação, inclusive, bastante complicada. Outra informação, empregados da Autoridade Portuária de Santos vão ter um reajuste salarial a partir da próxima sexta-feira. A categoria aceitou a proposta inicial que foi colocada para mediação junto ao TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, evitando o que poderia ser uma greve, né? Então é importante, por um lado você tem os caminhoneiros, né, que estão pressionados aí, inclusive mais uma vez com o possível aumento do óleo diesel, o que impacta muito no preço do frete, na remuneração final, e os caminhoneiros aqui, principalmente os autônomos, né, que militam no Porto de Santos, têm isso por muito sério. Mas eu tenho um recado para você aqui da Prefeitura Municipal de Santos, e um recado principalmente que é mandado aí pela secretária Alder Cleis, da Assistência Social, também pela vice-prefeita Renata Bravo e o prefeito Rogério Santos. Qual é o recado? A Prefeitura de Santos precisa da sua ajuda para transformar vidas. Não dê dinheiro a pessoas em situação de rua, jamais. Faça a sua parte, ligue 153. Se você quiser dar um prato de comida, quando você está de fome, até a gente pode entender que você está ajudando, mas não dê dinheiro. Dessa forma, agentes da saúde poderão abordar essas pessoas e tentar iniciar um trabalho de reintegração delas à sociedade. O município oferece, ouça só, abrigo, alimentação, higiene, programa de capacitação profissional, recame, diversas ações que resgatam a autonomia de pessoas nessa condição. Lembre-se, por trás de cada pessoa em situação de rua existe uma história. Com a união do poder público e a população, nós podemos e vamos fazer com que essas histórias sejam mudadas e tenham um final feliz. Então, lembre-se, se você dá o dinheiro, esse dinheiro vai parar provavelmente no mundo das drogas. Agora, se você ligar 153, a chance dessa pessoa ser reinserida à sociedade, reencontrar sua família, vai ser muito maior. Na sexta-feira aqui, né, Virgínia? O Paulo Chiro esteve conosco, né?
E ele citou aqui o exemplo daquela moça, que ele, junto com a secretária Alda Cleis, veja, Marco, um nosso ouvinte, né, que inclusive é o pai do Luan, que está aí, né, Viva Luan, que perdeu a vida anos atrás, 2016, ali em frente, ali, o Extra, no ônibus, infelizmente por conta de um celular. Mas ele disse, ó, vamos ajudar. E disse, funciona. E na prática ele provou. Ele mostrou as fotos aqui daquela moça, que é de Bauru, Marco. Ela ficava nua ali em torno da Avenida Portuária, ficava nua correndo. E ele não se conteve com aquilo. E ele falou, não, precisamos ajudar essa moça. E ele fez o quê? Ele procurou a secretária Alda Cleis, procurou a vice-prefeita Renata Bravo, conversou com o Delbel, junto já como secretário de Segurança do município, também o comandante Brito, da Guarda Municipal, e essa moça foi retirada, foi dada a ela uma assistência necessária. E qual foi a felicidade, Marco? Ver a foto dela triste, deprimente, e depois a foto dela já abraçada pela família em Bauru, reinserida a sua família, já sendo tratada, e teve os primeiros passos aqui em Santos. Então, isso é o que a gente quer ver, a sociedade quer ver, e nós, né, como jornalistas, que é importante frisar. Eduardo, e um alerta importante, porque, infelizmente, uma parte da nossa população, ela quer soluções simples para problemas complexos. Exato. Na verdade, ela quer resolver o seu problema. Ela quer ir de manhã, passear com o seu cachorrinho pela praia e não ver pessoas dormindo na rua, né? Não quer resolver o problema daquelas pessoas. Aqui na padaria não quer ver ninguém pedindo comida. Exato. Então, o que a gente precisa é ter essa conscientização, primeiro, de que é um problema extremamente complexo, que muitas vezes é uma questão de saúde, porque muitas dessas pessoas em situação de rua, elas são viciadas em álcool e outras drogas, principalmente o crack. E também muitas delas têm histórico de desagregação familiar, né? Muitas delas foram expulsas de casa, ou se separaram, brigaram com o pai, e assim por diante. Então, é muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Então, a gente tem que abordar essa questão de uma maneira muito ampla e, mais do que tudo, com muita sensibilidade. Se colocar no lugar do outro, né? Quem até hoje não enfrentou, não testemunhou um parente ou amigo com problema, por exemplo, de alcoolismo. Sim. E a solução não foi expulsá-lo de casa, não foi entregá-lo à própria sorte. Foi o quê? Foi de acolhimento. Então, a população, a sociedade tem que fazer esse acolhimento. Né? E é importante que as pessoas elas procurem ajudar de uma maneira eficaz. Né? E não essa maneira de apenas tentar afagar a própria consciência. Pelo menos eu fiz alguma coisa, dei um dinheirinho, eu fiz a minha parte. Quando a responsabilidade é de todos nós e é muito maior do que isso, né? Exatamente. Você colocou bem. O fato de dar o dinheiro parece que solucionou, pelo contrário. Provavelmente vai agravar a situação, porque vai incentivar que essa pessoa faça uso, muitas vezes não é só da droga, do próprio álcool. Sim. E isso não vai ser benéfico para ele e muito menos para nós. Quando as pessoas dizem aqui no Ponto a Ponto, inclusive, mandar um abraço para o seu Manuel aí, Otaviano, que mora no Imbaré, ele diz assim, a gente vê muitos moradores de rua e a gente não consegue fazer nada diferente. A gente vai conseguir, a hora que a gente entender que o problema é muito mais sério e o potencial para resolver. Vamos ao nosso primeiro intervalo, em nome de Imuniz Logística, soluções em comércio exterior, há mais de 20 anos, levando e trazendo a sua carga para qualquer ponto do planeta. Também Forte Vistorias Automotivas, a melhor opção em vistorias. Fale com a equipe da Forte e faça num dos 5 endereços, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, também lá em Mogi, e você vai ter aí toda a assistência da Forte Vistorias. Em G Plus, consultor incorporador, onde a qualidade faz a diferença, que apresenta os residenciais Mykonos, está em fase final para entrega, ainda há algumas unidades. Você vai fazer um negócio na Ricardo Pinto, e também o residencial Ilha de Malta, no Almirante Cocker, no Canal 5, uma obra lindíssima para que você possa morar bem, com qualidade para a sua família e investir o seu dinheiro. E também tem a caçulinha do grupo, a Engelife, mais uma empresa do grupo Eng Plus, que traz para Santos o primeiro conceito Smart, que é o conceito Smart são apartamentos menores, mas com uma condição muito boa, totalmente preparada, a estrutura do prédio vai ser entregue pronto, você só monta a sua unidade, com 13 áreas de lazer e conveniência e mais, né? Um valor agregado maravilhoso. Foi lançado a 79.900, agora um pouco mais, na faixa dos 330 mil, mas um ótimo negócio para você vir morar em Santos, ter o seu primeiro imóvel ou investir o seu dinheiro. Aplicar o seu dinheiro imóvel é certeza de resultado.
Também falam de Ronaldo Hammer, martelinho de ouro, pintura expressa, funilaria, na Comendador Martins 191. Deu aquela batidinha, fale com o melhor martelinho de ouro do planeta, né, Virgínia? Que está devendo uma visita pra gente, o Hammer, né? Em breve vai estar aqui. Vai estar conosco aqui o internacional Ronaldo Hammer, que já viveu muito aí 10 anos na Europa. Também Mecânica Leomar, há 54 anos cuidando do seu carro, injeção elétrica, mecânica e também toda a parte mecânica elétrica e o câmbio do seu carro vai ser produzido por eles. Nós vamos no intervalo, depois eu destaco também tintas e tintas, vai pintar, pinta com tintas e tintas, M Rocha Contabilidade. Os números não se agridem, os números são positivos para você, por isso a M Rocha faz isso por você desde 2001. Cuida da parte tributária, folha de pagamento, do seu imposto de renda, e você que vai abrir a sua empresa, ou ampliar aí a sua empresa, precisa de uma boa contabilidade séria e profissional. Às 9h10 eu volto já com a segunda parte do programa, ponto a ponto, pela Rádio Star News. Mandar um abraço para o Paulo Arruda. Paulo Arruda, eu falei de Votuporanga, ele é de Votuporanga. Ele citou aqui que... Se eu conheço, eu já falei várias vezes, não só conheço o Paulo, Rogério Assis, trabalhamos juntos, nosso querido canhão da Rádio Bandeirantes, Rogério Assis, grande profissional, trabalhamos juntos na Rádio América, trabalhamos juntos na Rádio Atual, em São Paulo, grande Rogério Assis e o pessoal de Votuporanga. É longe, viu, Virgínia? Nós já fomos em Votuporanga, lembra como é longe? É longe, viu? Se errar o caminho, eu vou para Votuporanga, eu saio no Mato Grosso. Então é bom ir lá, esquenta muito, viu? Mas um abraço para vocês aí de Votuporanga, meu querido Paulo. Um abraço, voltamos já. Alcides Catarino, bom dia, bom programa. E também o WhatsApp da Rádio Star News Santos, que é 13 998058709. Repetindo, 13 998058709. Um abraço para o Alcides, que está se recuperando uma cirurgia aí também, né? Espero que tenha acontecido tudo direitinho, tudo correto. Um abraço para ele. Um abraço também para o senhor Paulo Eduardo Costa, que está em Brasília, né? Está lá trabalhando em prol dos cães. Segundo o Paulo, foi convidado lá para ir a Brasília para resolver essa questão aí dessa proibição no estado de São Paulo da venda dos animais em pets, em outras lojas, né? Tem uma definição do estado de São Paulo aprovada uma legislação pela Lesp, né, que proíbe a comercialização e também a produção de animais de forma comercial. Às 9h, e vamos aqui checar certinho, em 11 minutos eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Modo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que
tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Nós estamos de volta aqui. Deixa eu mandar um abraço especial, né, Virgínia? Para o Fernando, né, e para o Leonardo e para a Dona Emília, lá da Panificadora Flor, né? Precisamos convidar ele para fazer aquele programa. Eu sei que não é... Pensa só, Marco. Ele fecha a padaria 10h30, 11 horas da noite. 5 horas da manhã já está na padaria. Ele faz todo o preparo dos pães artesanais. Marco, vou te convidar uma hora aqui, a hora que estivermos aqui. Ele fez a gentileza, na última sexta-feira, ele nos presenteou com vários pães. Sabe aquele pão que chega quentinho na padaria, viu o aplicativo entregar na porta? Melhor pão de cará que eu já comi na minha vida. E pão de cará é uma marca de Santos, né? Detalhe, ele é feito no forno a lenha. Nossa, a lenha. Tá me dando água na boca aqui já. Então, além desse pão de cará, ele tem outro pão de cará que tem um trabalho de corte de massa, parece um pão confeitado. Que, se eu não estiver errado, ele tem um açúcar de confeiteiro em cima e eu acho que ele vai canela, né, Virgínia? Você não precisa pôr nada dentro. Com aquela maciez, com aquele sabor, abrou de milho. Abrou de milho. Nossa, eu fiquei olhando aqui no programa, eu falei, não, na hora que acabar o programa, hoje nem almoço. Doutor, eu já vou estragar meu almoço, vou sair daqui, vou passar na padaria e estragar meu almoço. Olha, eu vou lhe falar, e o Fernando e o Leonardo fazem de forma artesanal. Tá? Inclusive, é só para você lembrar aqui, ó, Panificadora Flor, né? Fica na Almirante Tamandaré 110. Eu guardei aqui a embalagem, ó. Eles mandaram várias aqui, né? Foi de uma gentileza, eu falei, não. Quanto custa aí? Pelo amor de Deus, né? A Virgínia perguntou. O Fernando é um gentleman, né? E um detalhe ainda para deixar o pão mais saboroso. A Dona Emília, que é a mamãe dos dois, né? Ela vem da mesma região da Espanha que minha mãe. Orense, que fica na Galícia. Fica lá um lugarzinho que era pequenininho, né? Mas cresceu. A Galícia. Inclusive é uma coisa muito engraçada, né? O que tem de galegos na Baixada Santista de Santos, você tropeçar em espanhol aqui, você vai dar onde é? Da Galícia, da Galícia, da Galícia, da Galícia. Que é lá de cima, né? Lá encostadinho, lá já em Portugal, né? Então, um abraço a eles, né? E, olha, eu digo para você, se quiser comer um pão artesanal, um pão com uma qualidade, Panificadora Flor, Almirante Tamandaré 110. Alô, Fernando, alô, Leonardo, um abraço, um beijo especial aí, respeitoso, a mamãe, a Dona Emília, né? Padaria Panificadora Flor. E quem nos mostrou essa padaria foi o vereador Sérgio Santana. Ele esteve aqui, trouxe esses pães para a gente, pronto, deixou a gente louco aqui. Eu vou dizer uma coisa, viu? Muito bom também, né? Deixa eu mandar um abraço especial ao nosso querido Cláudio Zaidan, o mestre Zaidan da Rádio Bandeirantes, nosso ouvinte. Eu sou ouvinte do Zaidan há muitos anos, sou fã dele, já participou de uma live. A gente vai programar em breve outra live com o Zaidan, direto lá de Uberaba, grande mestre do jornalismo esportivo, comentarista, e uma das pessoas mais exemplares no que diz caráter. Isso é fundamental. Zaidan é fantástico, tem um caráter acima da média. E um abraço especial ao Manuel. Manuel, seu fiel escudeiro, está lá todo dia com ele. Manuel, que é São Paulino, preocupadíssimo aí, né? Manda um abraço para o Marcelo Rocha, especialista em gestor em finanças da M. Rocha Contabilidade, Donizete Teixeira, no Centro de São Vicente, a Regina Castro Enseada, mandou um abraço especial à doutora Keiko, mandou um especial a Fernanda Masteguin, doutora Fernanda Masteguin e Marcelo Masteguin, cardiologista, e também o doutor Marcelo Masteguin, a especialidade dele, você lembra, Virgínia, doutor Marcelo?
doutor Marcelo Masteguin, você lembra a especialidade dele? Endocrinologista, bem lembrado. Doutora Fernanda, ela inclusive é responsável da cardiologia do Hospital Regional de Itanhaém. Ela que é aqui de Santos, um abraço a ela, né? Vamos dar um abraço um pouquinho mais longe, né? Vamos dar um abraço lá, pessoal, lá em Campos do Jordão, ao Reginaldo e ao Márcio, que ouve a rádio lá no Hotel Geneve. Se um dia quiser passar... Deve estar frio lá, hein? Ah, lá com certeza está frio, viu, Marco? Lá está frio, lá está uma fria mesmo, viu? Lá está uma fria. Manda um abraço para os nossos amigos de Blumenau, lá de Santa Catarina. A Maria Mais Lúcia, frio ainda. Também está frio, também está frio. Santa Catarina lá. E um abraço especial. Triste a situação, hein? Eu vou fazer um programa especial sobre isso. O Porto de Itajaí, o Ayrton, que é de Itajaí, é lá da região portuária, o Porto está parado de Itajaí. E aí ele fez uma crítica velada, que é o ministro Márcio França, em relação ao que o governo não fez nessa transição do governo passado para esse. Nós temos lá sempre o quê? É um leilão para se usar, e se nenhuma grande empresa, né, diríamos, que tem aporte para tocar o porto, que são as grandes, como é que me foge operadoras? Agora? Operadoras de grandes navios, o porto vai ficar parado. Está parado. Está trazendo desemprego na região, está trazendo baixa ali no comércio, e Itajaí vinha num crescente com o seu porto. Quem sabe agora? Vamos ver, né? Esperamos aí. Inclusive, eu encontrei, a Virgínia fez o contato, vamos tentar em breve fazer um programa aqui com o Fabrício Perdomênico, direto de Brasília, que ele possa entrar, nem que seja 20 minutos, para falar o que possa ser feito, para garantir que o porto de Itajaí volte. O Ayrton, teve um dia aqui que eu fiquei espantado. O Ayrton estava assistindo o nosso programa com 37 pessoas. Mandou a foto, acompanhando, nós estávamos falando sobre portos, com especialistas aqui, e nós lembramos do Porto de Itajaí, que é uma região lindíssima e que deve voltar a operar. Então, um abraço a vocês aí de Itajaí também. Agora, meu querido Marco Santana, jornalista, o Marco que muita gente aqui comenta, já teve aqui o Aparecido, né, que mandou um abraço para você. Também tem o Otávio lá de Cubatão. O Otávio te acompanha na TV Santa Cecília, isso, lá com o corintiano Edgar Buturão. Não é corintiano, não, né? Não é, não, é santista. Vou trazer o Buturão aqui para a gente falar bastante de esporte. Inclusive, eu quero saber se o Buturão vai apoiar o presidente Andrés Rueda. Porque o que eu estou ouvindo aqui, o que eu recebo, eu preciso fazer um programa de esporte. O pessoal manda aqui 100 participações aqui, pelo menos por semana, perguntando do Santos. E eu não falo aqui direto dos resultados, por exemplo, onde o Corinthians avançou a classificação. A duras penas, né? Mais uma vez, eu diria com a mão santa e com o tamanho do Cássio no gol, né? Avançou para a semifinal. E a ajuda dos jogadores adversários, né? Que perderam 2 pênaltis. O gol é gigante, mas os caras conseguem errar o gol, né? Ele consegue acertar a trave, né? O mais difícil é acertar a trave, né, Marco? Inacreditável. É inacreditável. Mas futebol, a gente falou do outro dia agora. Ala do governo dá até o fim do ano para o ministro Fernando Haddad garantir déficit zero em 2024. Pessoas ligadas ao presidente Lula estão pressionando, e há algumas pessoas que dizem que possam até tentar sabotar o ministro Fernando Haddad. O ministro tem se conduzido de uma boa maneira. Eu acho que tem sido uma surpresa agradável. Não posso dizer que é 100%, porque não existe perfeição na Terra. Mas eu acho que o Haddad tem sido ponderado. Quando começa a agradar a Faria Lima, é um sinal positivo, porque o pessoal da Faria Lima fica ligado 24 horas naquilo ali. Quando não há crítica, e me surpreendeu muito, eu quero saber a tua opinião, você faz comentários muito procedentes, né, e muito bem colocados. No final de semana me surpreendeu, eu falei, vai chover. Não, já está chovendo. Eis que surgiu das catacumbas de algum lugar João Dória. João Dória? Ex-governador. E ele fez rasgados elogios a Fernando Haddad, à política econômica do governo. Eu falei, peraí, não foi o senhor João Dória que criticava de forma dura e contumaz e contundente o atual presidente da República, ou Marco? Olha, eu tive o prazer de perder essa declaração do João Dória, mas a gente, toda vez que o João Dória abre a boca, a gente fica pensando, a gente pensa menos do que ele fala e pensa mais onde que ele quer chegar, né? Qual é a intenção dele com esse tipo de coisa, né? Ele quer voltar à política. Então. Inclusive, até falaram aí que talvez ele se candidate a presidente do Santos, mas isso já é uma outra história, né? Se ele quiser ser presidente do Santos, não tem problema. Que aí a política interna do clube é mais fácil. Agora, governador, outros cargos, é um pouco mais complicado. Ele teve uma passagem para lá de controvérsia na política, né? E, sinceramente, eu não acompanhei essa declaração do João Dória. Eu acho que ele encerrou o seu ciclo político partidário. Ele pode, sim, tentar interferir, influenciar através da sua empresa Lide, né? Que, na prática, a Lide é uma empresa que faz tráfico de influência, né? Ela
ela coloca pessoas que ocupam posições estratégicas para conversarem com empresários, com lobistas e assim por diante. É assim que ele conseguiu uma grande ascensão econômica e social. E quando ele elogia João Dória, eu imagino que ele queira fazer um afago aí, seja um porta-voz de alguns segmentos específicos da economia brasileira, mercado financeiro, setor da construção civil, e assim por diante, setor de turismo, e assim por diante. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Deixa eu ver, eu estou aqui tentando aqui, vamos lá, eu vou tentar reproduzir essa fala aqui do João Dória, que é importante para os ouvintes aqui, porque ontem eu comentei isso aqui, e muita gente não acreditou. Então eu vou pegar aqui, ver se eu consigo achar o ponto. É improvisado agora, viu, gente? Aqui, já que eu falei para o Marco, eu também fiquei surpreso, né? Campanha de governo. Você pode ter a índole de uma campanha elevada à gestão executiva. Então, a campanha terminou, foi em 2016, disputei, venci a eleição, de forma respeitosa, inclusive, fiz uma transição respeitosa com o Fernando Haddad, vocês são testemunhas disso. Hoje eu não estou em partido, não tenho nenhum vínculo político, nem pretendo ter. Tenho uma visão como empresário e também atuando no board do LIDE. A minha visão é de que esses primeiros 100 dias, onde o ministro Fernando Haddad, à frente do Ministério da Fazenda, conseguiu mais resultados positivos até do que se esperava. Inclusive, surpreendeu positivamente o mercado financeiro, o mercado produtivo, o setor de indústria, comércio. Esperavam um ministro, vamos dizer, mais enraizado em políticas estatizantes, em políticas sindicalistas, e não foi isso que ele tem demonstrado, não tem sido isso que o ministro Fernando Haddad tem demonstrado. Ele tem sido porta-voz do entendimento nessa relação mesmo com o Banco Central. Ele tem se destacado pelo bom diálogo com Roberto Campos Neto, também tem sido um bom ouvinte, auscultando o setor privado, em São Paulo, em outros estados. O setor produtivo se sente bem quando tem um ministro da Fazenda que escuta e quer escutar. Então, a minha avaliação é positiva do ministro Fernando Haddad nesses primeiros 100 dias. E torço para que ele consiga seu objetivo no arcabouço fiscal. Torço também para que o entendimento com o Banco Central saia da linha do confronto que ele não defende. Eu queria fazer mais uma vez esse registro. E que possamos todos focar no bem do Brasil. Nós temos que estar juntos pelo país e não torcer pelo fracasso do governo. Temos que torcer pelo Brasil. E se o governo for bem, é bom para o país. Então aqui eu reproduzi essa fala aqui, mas ainda teve a de domingo, né? Essa aqui ele acabou entrando, colocar de domingo, mas ele no domingo repetiu a mesma fala. Sim. Me parece, ele como representante que preside o LIDE Nacional, é importante que ele traz uma fala do lado empresarial, mas a situação do Fernando Haddad passa a não ser confortável, não pelo lado empresarial, não, Marco. A gente está percebendo nesse momento, ele tem uma pressão justamente contrária, que é a pressão política. Da política, exatamente. Evidentemente que o setor produtivo brasileiro, ele quer estabilidade, que o pessoal chama de previsibilidade. Não quer solavancos, não quer um motorista de ônibus que fica freando e acelerando o carro toda hora e fazendo curva perigosa. Né? Quer um condutor num veículo com segurança e estabilidade. E, nesse sentido, o Fernando Haddad tem demonstrado, pelos seus atos e pelas suas declarações, que ele está conseguindo garantir esse ambiente de conforto, né, de segurança para os investidores, não só para o mercado financeiro, mas também para o mercado produtivo, as indústrias, o setor de serviços e assim por diante. Agora, eu quero chamar a atenção, quando a gente fala do déficit zero, as pessoas pensam muito no que elas são, vamos cortar gasto. Cortar gasto para não gastar mais do que arrecada, mas eu acho que o Fernando Haddad tem razão quando ele olha para outra ponta da equação, quer dizer, aumentar a arrecadação, sem que isso represente penalizar o contribuinte que já paga os seus impostos, a classe trabalhadora, os micro e pequenos empresários, significa dizer ir atrás daqueles recursos de contribuintes que deveriam pagar, mas por uma série de circunstâncias aí são beneficiados por privilégios, por isenções, desonerações, né? Imperfeições em tabelas de imposto de renda e assim por diante, que deixam de pagar. Então, o governo federal ele tem que aumentar a sua arrecadação nesses segmentos que devem ser tributados, né?
com relação a lucros e dividendos, sim, com relação a patrimônio, com relação a uma série de outros o presidente segmentos. Lula tem insistido da questão das offshores, né? Das offshores, fora do país, exatamente. Os mais ricos, que como ele disse, né? Eu tenho que inserir os mais pobres no investimento, não apenas no pagamento de imposto de renda. E uma coisa curiosa, Eduardo, que nos acompanha, quando fala, vamos taxar as grandes fortunas. Manda um abraço para o Paulo Brito, aí que o Paulo Brito está mandando um Paulo abraço Brito... para você, parabenizando você aqui. Ele disse assim, boa aquisição do ponto a ponto da Rádio Star News aí. Obrigado, eu que agradeço a audiência, a gente poder Paulo. ter adquirido aqui o Marco Santana, mas quem sabe, né? Em breve não seja aí um articulista. Disponível sempre que for convocado aqui. Paulo, obrigado pela audiência. Então, Eduardo, quem nos acompanha, muitas vezes fala assim, vamos taxar as grandes fortunas. É aquele cidadão de bem que tem um carrinho bom ali, um carro de R$200 mil, tem um apartamentinho bom de 1,5 milhão, acho que está falando com ele. Mas não é, ele não é um super, infelizmente ele não é um super rico, né? Ele está muito mais próximo da base da pirâmide social, das pessoas assalariadas, sim, das pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos, do que dos grandes ricos. Quando a gente fala de grandes ricos, fala de pessoas que têm realmente muito dinheiro. Então, até eu estava vendo hoje de manhã o noticiário, tem um levantamento bem interessante aqui, que é o seguinte, apenas 1% da população tem 4,6 milhões de reais em patrimônio. 0,1% da população tem 26 milhões de reais ou mais. E 0,01% da população tem mais de 150 milhões de reais, 151 milhões e 500 mil reais. E 7,6 milhões de pessoas, essas sim, vendem com uma renda mensal per capita menos de R$150 por mês. Quer dizer, então você vê aí que a nossa pirâmide social, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito acentuada e os ricos são muito poucos e são muito ricos. Sim. E quando a gente fala de taxar essa grande fortuna, nós estamos falando num país de 210 milhões de pessoas, a gente está falando em termos de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. Quer dizer, é uma gota no oceano. Sim. E essas pessoas hoje, elas são privilegiadas porque, proporcionalmente, elas pagam muito menos tributos do que os mais pobres, os assalariados, sim, os empreendedores. Proporcionalmente, porque no Brasil o sistema tributário ele penaliza o consumidor. Marco, só para dar um exemplo, consumo. Você está contando a razão. Se você hoje, Marco, comprar um carro hoje de R$50 mil, você vai pagar lá IPVA, seguro, licenciamento, tudo isso, né? E é claro o valor do carro. Se nesse mesmo momento o milionário comprar uma lancha, um jet ski, um avião, ele não vai pagar nada. Zero, disso. É zero. Zero. E outra coisa, o rico, ele vai comprar 1 quilo de feijão, ele vai pagar o mesmo tributo do que o pobre coitado que vive de R$150 por mês. E né? Comer e então isso é muito injusto, né? Essas correções, elas devem ser feitas. Uma parte delas parece que vão ser corrigidas com essa reforma tributária que foi aprovada na Câmara Federal e agora está em apreciação ao Senado Federal, mas ainda assim existe uma série de outras distorções que precisam ser corrigidas. Para o bem do Brasil. Né? Isso não significa ser socialista, comunista. De forma alguma. Isso chama-se justiça social. Tem duas questões que eu quero que você comente, é importante também. A Câmara aprovou, né, ontem, em regime de urgência, o projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento para 17 setores. Inclusive está o nosso setor aí, de comunicação, alimentos, tem várias questões. Mas alguns segmentos estão chiando. Pô, porque só 17? Não vem no meu aqui, né? Mas, assim, tudo tem que ter um começo. Sim. Tudo tem que ter um começo. Como é que você enxerga isso? Eduardo, quando tem uma desoneração, não existe milagre, não existe almoço grátis. Então, quando alguém deixa de pagar, outro alguém paga a conta, né? Então, quando eu vejo desoneração, parece mais o resultado, o sucesso de pressão política e econômica de grupos específicos do que um benefício para a população inteira. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento quando fala, vamos desonerar folha de pagamento, vamos desonerar tributo para não sei onde, vamos desonerar a produção de não sei o quê. Porque alguém vai acabar pagando essa conta, porque não existe esse milagre de você não ter almoço de graça. Beneficiar alguém e ninguém vai pagar a conta. Alguém vai pagar a conta. E nesse sentido, a gente tem que ficar atento também, porque muitas vezes, eu não vou generalizar aqui, mas uma parcela significativa, infelizmente, de empresários, eles exigem essa desoneração da folha salarial, só que fazem o quê?
Esse recurso que deveria ser recolhido ao governo e, consequentemente, revertido em benefícios sociais, eles o quê? Embolsam, colocam no bolso, simplesmente. Aumentam o seu patrimônio. Né? Eles exigem esse benefício fiscal, né? essa renúncia fiscal, né? Essa desoneração, e, na prática, em vez de investir na produção, de aumentar o salário nominal do trabalhador, eles o quê? Simplesmente colocam no bolso. Aí vão comprar o jatinho, sim, vão comprar trocar o seu carro importado de R$ 400 mil, exato, e assim por diante. Quem paga é a população brasileira, sim, que deixou de recolher os tributos, esse dinheiro deixou de reverter em serviços públicos e foi parar no bolso do empresário. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. E a qualidade do serviço público no Brasil precisa melhorar muito. Muito. Né? A gente fala que o atendimento, por exemplo, o sistema SUS é bom, mas ele pode ser melhorado, deve ser melhorado, pode ser ampliado. Agora, ao mesmo passo que ontem o Fernando Haddad, muito pressionado, né? Inclusive o presidente Lula comenta isso, teve uma fala do Roberto Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, viu, gente, que é importante, é mandar um abraço para o senhor Roberto Monteiro, na Ponta da Praia, já dando bom dia, parabenizando pelo programa. Olha que colocação interessante, viu, Virginia? Fala aqui o senhor Roberto, bom dia para ele. Às vezes mais vale ter um convidado inteligente do que 3 que falam besteira. Opa! Eu fico feliz, né, que ele tem essa visão, porque ele até cita aqui, não estou citando o caso do vosso programa, que é sempre muito pontual, né, fazendo uma relação com o próprio nome, mas principalmente pelo fato de você convidar pessoas que são articuladas e muito esclarecidas. Parabéns pelo programa. Desisti de ouvir outros programas aqui da região por conta de envolvimentos políticos e principalmente por uma forte corrente tendenciosa. Não admiro isso, pelo contrário, repudio. Faço questão de honrar aqui a tradição do bom jornalismo. Parabéns pelo seu trabalho. Eu divido isso, doutor Roberto, com os nossos convidados. Na verdade, eu sou mediador aqui. Os nossos convidados é que fazem a opinião surgir, né? Os meus comentários são sempre aqui um aprendizado com os nossos convidados também. Inclusive, é importante citar isso também, que é essa face de você apresentar para cada convidado isso. Agora, para o doutor Roberto, que é um desembargador que aposentou e veio morar em Santos, mora na Ponta da Praia. Ontem, o Roberto Campos Neto, não sei se você pôde ter ouvido a fala dele, ele se pronunciou dizendo o seguinte, que a corrida por arrecadação pode gerar uma erosão na economia brasileira, diz o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e aí ele diz, temos que ter a necessidade, e essa grande necessidade de receita extra, ela explica a falta de confiança do mercado em relação às metas fiscais. E ele até acrescentou, dizendo que, por exemplo, mercados, né, como o mercado europeu, o mercado norte-americano, trabalham de forma diferente, né? É uma relação diferente dessa corrida para a questão que ele diz, essa corrida pela arrecadação que tem o governo. Você concorda com o Roberto Campos Neto? Eu discordo completamente, Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto está vendo o fantasma embaixo da cama, né? Porque, na prática, isso aí é uma postura intencional. Porque o Roberto Campos Neto ele representa segmentos específicos da nossa sociedade ligados ao capital especulativo, e não ao capital produtivo. Exato. Só para acrescentar, e aí você comentar com tranquilidade, a fala final, o presidente Roberto Campos Neto do Banco Central ainda disse que o Brasil precisa fazer melhor o seu dever de casa, o que aponta o dever de casa, o lado fiscal. E, segundo o presidente do Banco Central, os Estados Unidos e a Europa possuem atualmente um trabalho fiscal que opera no campo estimulativo e o que afeta o controle direto da inflação. Eu estou vendo algo que ele não está vendo, porque, na verdade... Eduardo, o que eu acho curioso nessa história toda é que essas críticas, nessas ponderações que o Eduardo Campos Neto faz... Acho que ele sofreu uma amnésia aí nos últimos 4 anos anteriores. É que eu ia te perguntar. Porque na gestão anterior, o então presidente, ele literalmente fez o diabo para tentar comprar a sua reeleição, arrebentou com as contas públicas, né? O teto dos gastos nunca foi respeitado. Mais do que isso aí, o governo brasileiro ele gastou muito e gastou muito mal. Vamos lembrar a liberação, eu vou dar apenas um exemplo aqui, liberação de verbas do Ministério da Educação, para comprar kits de robótica em escolas que não tinham água nem teto. Então aí você vê... muitas nem merenda, né? Você vê aí o nível de gastança, né, o desperdício de dinheiro público.
E mais do que isso, né, a condução da economia pelo então ministro Paulo Guedes foi extremamente catastrófica, né? Os números mostram, né, não é uma questão de opinião, é só você fazer qualquer análise financeira aí que você vai chegar a essa conclusão. E Roberto Campos Neto não fez nesse tipo de comentário, de crítica, de alerta, né? Eu acho que faz parte da democracia o debate de ideias, né, a apresentação de visões de mundo distintas, mas eu acho que falta ao Roberto Campos Neto fazer a parte dele, ou seja, trabalhar, construir uma saída para que a taxa básica de juros ela tenha uma redução gradual e segura. Né? Isso daí vai conseguir alavancar os setores produtivos da economia, porque hoje a alta taxa de juros, e o famoso spread bancário, eles gostam de usar um nome bonito, né? Isso aí beneficia apenas o mercado financeiro especulativo. Isso não interessa ao Brasil, interessa para um pequeno grupo de investidores, algumas pequenas famílias, e quem acaba prejudicado por isso é o setor produtivo do Brasil, né? A pequena indústria, o comércio, o prestador de serviço, o microempresário, o microempreendedor individual, esses aí que acabam sendo prejudicados. Então, esse círculo vicioso da taxa básica de juros, ele tem que ser rompido, logicamente, com segurança. Então, Roberto Campos Neto, acho que ele poderia contribuir muito mais com o Brasil se ele, em vez de fazer essas críticas, né, ele trabalhasse melhor na redução da taxa básica de juros. É importante isso, eu concordo com você. Eu vou ao intervalo, último intervalo, às 9h40, e o Roberto Campos Neto, ele vinha até dando declarações bastante positivas, mas me parece que as últimas 2, 3 declarações têm trazido aí um certo incômodo. E eu não sei, Marco, antes do intervalo, se você concorda que o fato do Galípolo estar lá agora, e na última, inclusive em breve nós temos a antepenúltima reunião do Copom. Sim. Nós vamos ter mais 3 esse ano. E parece que trouxe um certo incômodo para o Roberto Campos Neto. Ele já se sente pressionado, inclusive, apesar do seu voto de Minerva, para esse corte da taxa Selic, tem pessoas que estão bastante esperançosas. Eu ainda li um artigo ontem à noite, bastante complicado. A gente vê aí o segmento do varejo muito complicado, muitas redes entrando em dificuldade financeira, muitas redes quebrando. O fato da Luísa Trajano pressionar, né, o Campos Neto para reduzir a taxa Selic, e ela, inclusive, fez um contato com o Abílio Diniz, que é sempre um articulador, inclusive o Abílio Diniz hoje tem até um podcast, né, que fala muito sobre essa questão de economia, e o Abílio Diniz disse realmente que a sobrevivência do varejo brasileiro das grandes redes passa por uma política justamente mais humana para todos os lados, principalmente para o consumidor, com juros menores, e para as redes que possam oferecer produtos com melhor valor agregado e com uma taxa de juros menor. Não havendo isso, você vai ter uma quebradeira geral. Exatamente. E vamos lembrar que no governo anterior, a taxa básica de juros chegou a 2%. Sim. Né? Então, muita gente desconfiava, escuta, não está baixa demais, né? Realmente estava baixa demais, né? E os efeitos disso a gente acabou percebendo ao longo do tempo, e principalmente no final do mandato do presidente anterior. E agora o que me preocupa é que parece que o Roberto Campos Neto ele faz parte de um grupo de WhatsApp, de pessoas, de bolsonaristas raiz, né? Então eles ficam fomentando ali, encorajando o Roberto Campos Neto a ter uma postura mais dura, mais extremista com relação a essa condução da política da taxa de juros do Banco Central. Que é muito ruim isso aí, né? Sim. É muito ruim. Você não pode agir para agradar os seus colegas do Zap. Você tem que agir para atender os interesses da nação, né? Você tem que pensar sempre no microempreendedor individual, aquele pequeno industrial que tem muita dificuldade de produzir, aquela pessoa que tem o seu comércio, sim, aquele prestador de serviço. Essa sim que é a grande preocupação de um gestor público, exato, até mesmo de um presidente do Banco Central. Exato. Para que você tenha uma ideia, a gente já teve ouvintes que perguntaram aqui, se eu vou do BNDES com a minha pequena empresa tentar levantar um recurso, não consigo. E não consegue mesmo, é bem complicado, é bem difícil, né? A Amanda Queiroz tinha perguntado ontem, Amanda, e acabou o programa, não deu para responder para você. Você me fez uma pergunta simples de responder. Ela perguntou assim, em relação aos BRICS, que o presidente esteve lá, mas o que significa os BRICS? É muito fácil, se você pegar aí letra por letra, o BRICS, né? B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, o C de China
e o A de África do Sul. Ele pode ser ampliado, né, Marcos? Sim. Com essa participação na África do Sul, podemos ter os BRICS ampliados. Né? Vários outros países, né? Inclusive o presidente Lula quer que inclua a Argentina. Isso. Mas importante, 2 países importantes que são os Emirados Árabes e a Arábia Saudita, porque são países que a gente sabe muito bem que eles não sabem o que fazer com o dinheiro. É o contrário nosso, né? E é justamente esse dinheiro aí que pode financiar projetos importantes, estratégicos, nesses países ditos em desenvolvimento. Eles querem, né? Estão ávidos por entrar no BRICS, né? Dar aquele impulsionamento, aquele empurrãozinho que falta para muitos países emergentes na África, na América Latina, ou mesmo na Ásia, né? Que a gente sabe muito bem que muitos países, a economia deles ela não é mais pujante por conta de problemas de infraestrutura, de telecomunicações, estradas, logística. Então, esses investimentos concentrados nesse banco de fomento, né, que é presidido pela né, Dilma Rousseff, eu acho que é fundamental para alavancar esses projetos, inclusive, principalmente aqui no Brasil. Nossa, eu lia, antes da gente ir para o intervalo, o que a Arábia Saudita tem de fundos de investimento ávidos por vários pontos do planeta, será muito bem recebido, com certeza, isso. E olha a responsabilidade. E é importante, Eduardo, ter esse banco do BRICS, porque hoje nós temos 2 grandes bancos de fomento internacional. Tem o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Só que o controle desses bancos ele está nas mãos dos Estados Unidos, Canadá e os países da União Europeia. Então, quando eles percebem que tem um projeto que é muito importante, muito interessante para um país emergente, mas que a médio e longo prazo vai acarretar numa concorrência a esses países, eles simplesmente vetam esse tipo de investimento. Não interessa para eles uma concorrência. Então, eles, na prática, sabotam o desenvolvimento desses países emergentes. Então, quando você tem um banco de fomento ligado à Rússia, à China, à África do Sul, Brasil, então as condições para impulsionar o desenvolvimento desses países é muito mais promissora, né? É isso aí. Deixa eu mandar um abraço ao nosso querido também companheiro de imprensa, jornalista José Rodrigues, né? Encontrei ele que está lá agora como assessor de imprensa da Praticagem de Santos. Sim. Em breve vai estar conosco aqui. E vamos fazer o contato para trazermos aqui o responsável da presidente da Praticagem, que é um trabalho importantíssimo, né? O comandante Fábio Melo. Sim. Comandante Fábio, exatamente. E é engraçado, você anda aqui pela Praia de Santos, às vezes você não tem noção, né? Mas quando, por exemplo, você vai para São Vicente, se você chegar ali no Gonzaguinho olhar o mar aberto ali, você vê o número de navios aportados aguardando, né? E aqui engana, você não consegue ver. É bem bacana isso, né? E é importante. Ontem até o próprio Marcos Muniz disse, precisamos fazer com que esse porto acelere, né? Por isso, acelerar quer dizer ter uma maior rapidez, né, em todas as operações. Por isso que o modelo, né, modelo que alguns apregoam para trazer para cá, de Rotterdam, pode ser interessante pelo modelo modernizado, né? Mas não pelo modelo de empregos, porque você tira empregos, pelo contrário, não gera arrecadação. Na volta aqui, o Ayrton Moura, de Itajaí, quem vai responder vai ser o Marcos Santana. No final do programa. Ele pergunta, para nossa tristeza ou nossa felicidade, não sei o que pensam vocês, mas o presidente Lula anunciou a criação, né, e é verdade, de um novo ministério de pequenas e médias empresas. Isso seria para contemplar o atual ministro Márcio França, para ter essa cadeira, para não ficar desempregado? Bom, primeiro que desempregado ele não fica, né? Mas pode ser. Por outro lado, seria uma solução para os problemas portuários do Brasil colocar uma pessoa que conheça mais, porque me parece que vocês conhecem bem, o atual ministro não era do setor portuário, realmente não é. Nem sempre a pessoa, não sendo do setor, ela não dá visibilidade, não dá um trabalho. Mas vamos comentar isso na volta aí, o Marcos Santana vai colocar a sua opinião a respeito disso, até porque a pressão é muito grande. E ontem, por exemplo, o presidente Lula assinou a indicação da Daniela Teixeira para a vaga do Superior Tribunal de Justiça. Com a nomeação, o presidente espera, né, Marco, que atenuar um pouco o desgaste da decisão de não nomear uma mulher para o STF. O que você achou dessa indicação? Para um lado e não para o outro. Eu acho que ele está tentando remediar ou minimizar os efeitos da nomeação do ex-advogado dele, o Zanin, que, na prática, muitas pessoas alertaram que seria um equívoco, e, de fato, se mostrou um equívoco, né? Porque você não pode ter como critério de escolha de um ministro da Suprema Corte
a sua simpatia pessoal ou um sentimento de gratidão Bem colocado. numa atuação particular. Tem né? outras formas. Né? Então, Zanin realmente é um excelente advogado, demonstrou isso, né? Não só nesse caso específico do presidente Lula, mas também com relação a diversas outras atuações. Ele era um advogado que vinha do direito administrativo, né? Resolveu o problema de muitas empresas, mas isso não é critério para nomear para a Suprema Corte do Brasil, né? Então, o presidente Lula perdeu uma grande chance de... Não estou nem falando em relação à questão do gênero, né? De colocar uma mulher. Eu acho que sim. Teria sido muito importante, mas com relação à capacidade técnica mesmo de nomear uma pessoa mais qualificada para a Suprema Corte. E agora, com essa nomeação, ele tenta atenuar, e a grande expectativa agora é com relação a quem ele vai indicar para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal, né? Temos 2 cotados aí, de acordo com as informações que chegam, que é o famoso Bessias, né? O Messias, né? Que é o Bessias da Dilma Rousseff, e também tem um outro nome também muito ligado ao presidente Lula, né? Mas a gente gostaria que, logicamente, seguindo critérios técnicos e a qualificação profissional, de que fosse uma mulher, e preferencialmente mesmo uma mulher negra, né? Porque seria uma grande... Seria uma grande quebra de paradigma, né? E seria um simbolismo muito importante para a população brasileira. Na prática que a política está sendo feita de forma diferente. Sim. Na prática, você escolheu uma mulher capaz, competente, mas uma mulher negra. Muito bem colocado, né? E aquilo, ele não escolheu uma mulher para o STF e mandou para o STJ, né? Que aí os ouvintes, até a Magali brincou aqui, falou assim, as mulheres sempre ficam em segundo plano na política. É uma espécie de sul-americana do Poder Judiciário. Não é a Libertadores, mas é a sul-americana. É a sul-americana que dá um bom prêmio também, né? Nós vamos ao intervalo e voltamos já. Inclusive, Virginia, eu quero que você me passe 2 livros daquele ali, um amarelo, né? E o roxo, né, ali. Eu vou presentear aqui o nosso Marcos Santana. Maravilha. Esses livros aqui, o seu autor reside em Dubai. Olha só. Dubai. É um empresário, é um brasileiro, que é o Renato de Castro. Você, como um grande leitor, esse livro aqui foi feito, esse primeiro aqui, foi feito na época da pandemia e foi lançado, que é o Cidade Startup. Olha, eu recebi 300 e poucos exemplares e presenteei, muita gente, inclusive, eu me recordo, ele agora é assessor direto do deputado federal Paulo Alexandre, lá em Brasília, o Flávio Jordão, falou, Edu, esse livro é maravilhoso, é muito bom, ó, já estou presenteando aqui esse livro. Sim. E, na sequência, eu recebi esse livro aqui, Marco, ano passado. Foi ano passado, né, Virginia? O tempo passa tão rápido, né? Ano passado ou foi esse ano já? Foi ano passado, né? Passado. Esse livro eu recebi aqui numa terça-feira, e no dia seguinte, o Renato de Castro estava em Belo Horizonte numa reunião com o governador Romeu Zema. Então, eu recebi esse livro na terça e o governador na quarta. Então, governador, alguma coisa, eu cheguei na sua frente. Isso. Esse livro aqui é os Redes Neurais Urbanas. Para que você tenha uma ideia, vou presentear você com esse livro também, porque esses 2 livros são fantásticos. Faça a leitura. O que vem a ser, para que você tenha uma ideia, é uma visão global, geral, do que as nossas cidades têm que se transformar. Quando você fala em redes neurais, quando você fala em cidades startups, cidades inteligentes, cidades prontas, né, para a população. Vivemos aí um momento que vamos transitar, né, vamos pular aí para a questão da inteligência artificial, Marco. E a inteligência artificial preocupa muita gente preocupada onde que essa inteligência vai... Então, é uma ferramenta, né? Então, ferramenta. A maneira como a gente vai utilizar essa ferramenta que é o grande desafio, né? O nosso querido Renato de Castro, um abraço a ele lá em Dubai, inclusive, foi bem bacana. Nós estávamos numa outra emissora, estávamos com o Marco aqui no monitor, né? E eu brinquei com o Renato. Falei, Renato, me mostra alguma coisa aí de Dubai, né? E ele levantou-se, né? E ele tinha aquela grande porta de vidro, e à frente do seu prédio ali, o que ele tinha? A maior torre do mundo, que é aquela torre de Dubai, né? Que agora, eu sempre esqueço o nome daquela torre, lindíssima, né? Aí eu falei, agora para empatar o jogo, o que eu faço? Lá na rádio nós estávamos apontados, virados para a Vila Belmiro, lembra, Virginia? Aí eu levantei e falei, bom, você tem a maior torre do mundo, eu tenho o maior clube do mundo aqui. A vila mais famosa do mundo. Apontei para a Vila Belmiro, ele brincou, falou, tá aí, foi bem, né? Então, um abraço ao Renato de Castro, em nome dele, do Marcos Muniz, presentei um dos maiores jornalistas da região aqui, que é o nosso o Marco, né? O Marco Santana está aqui conosco. E olha que bacana que antes do intervalo, para a despedida do programa, na volta do intervalo, nós falamos no comecinho do programa, Virginia, preste atenção nesses dados aqui.
98,8% dos ultraprocessados têm alto teor de sódio, gorduras e gorduras prejudiciais à saúde e aditivos químicos que levam a várias insuficiências e doenças. Pesquisa analisou dados de quase 10 mil itens de mercados de toda a cidade de São Paulo e de Salvador. 98,8%, Marco, aquilo que a gente falou, né? As pessoas se alimentam hoje com ultraprocessados, estão adquirindo, sabe o quê? Doenças. Sim. O câncer, como a gente falou anteriormente, né? Inclusive, a chefe de cozinha Rita Lobo, ela faz uma verdadeira cruzada em defesa da alimentação saudável, né? Ela tem uma máxima que eu gosto muito de repetir, que é você descascar mais e desembalar menos. Isso, né? Isso. E para você preparar o seu próprio alimento e evitar o máximo possível os alimentos industrializados e banir completamente os ultraprocessados, né? Porque na prática ela não classifica como comida, né? É outra coisa. São produtos ali muito aditivo, muito conservante, muito corante, mas que não tem as características que possam designá-lo como alimento. Eu não né? quero desanimar ninguém, mas eu vi um vídeo que eu diria assim, a coisa mais horrível. Você já viu, Marco, como é que é feita a salsicha? Se não viu, não queira ver. Não te convido para ver, Marco. Não veja, então. Mas, né, Virgínia, se você soubesse como é produzida a salsicha, você não comeria mais salsicha, que nós já não comemos mais, né? Infelizmente, é assim, eu sei que muita gente gosta, eu sei que muita gente coloca na refeição até para substituir a carne, por falta de recurso financeiro. Exato. O ovo é muito menos nocivo. A salsicha é uma mistura de tanta coisa, como esses embutidos ultraprocessados que o Marco citou agora, como fazem mal. Bom, nós vamos ao intervalo e voltamos com a parte final aqui com as despedidas do programa dessa quarta-feira já, hein, Virgínia? Como voa, né? Voa demais, meio da semana. E a última quarta-feira do mês de agosto, aí amanhã quinta, depois já começamos aí, né? Setembro. Setembro. Mês 9, hein? Mês 9. E mais, né? Depois da Justiça impedir lá da Câmara de Porto Alegre manter o dia 8 de janeiro como dia do Patriota, tem outros iluminados querendo. Que falta do que fazer na vida, né? A gente não vamos ao intervalo, na volta às despedidas do Ponto a Ponto desta quarta-feira aqui pela Rádio Star News, pelo Facebook, daqui a pouco pelo YouTube, pelo nosso canal. E se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal Ponto a Ponto Oficial, participe com a gente, mande a sua participação e também baixe aí, né? Baixe aí na sua loja de aplicativos, Google Play, o App Store, o nosso aplicativo que está sofrendo os últimos ajustes, mas em breve, nos próximos dias, pronto para você. Volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Laudo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos.
Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Já estamos de volta às 9 horas, 10 horas agora, pulando para 10 horas, né? E eu quero me despedir aqui do programa de hoje, né? Mas deixando essa pergunta aí pro Marco responder para os nossos ouvintes lá, o Wellington Moura e o pessoal lá de Itajaí, pessoal ligados ao Porto, essa questão. O presidente Lula anunciou a criação de um novo ministério, que é o Ministério de Pequenas e Médias Empresas, né? Que é o do MEI, esse sentido, e me parece que talvez essa pasta estaria sendo desenhada pelo ministro Márcio França. O ministro Márcio França, uma pressão aí do Centrão, de outros partidos, União Brasil, que querem a pasta do ministro, como também querem outras pastas, mas me pareceria contemplar. Você vê dessa forma, esse é o desenho ou não? Então, na verdade, é mais uma demonstração desse sistema político brasileiro que busca o equilíbrio entre os poderes, poder executivo e legislativo, para formar um governo de coalizão, né? Muita gente fala que é um presidencialismo de coalizão, mas eu prefiro dizer que é um parlamentarismo de coação, de ameaça, né? Os parlamentares ameaçam o presidente da República, seja ele quem for, né? Se não fizer as vontades dele, não der o espaço que eles desejam no governo, na condução dos destinos do Brasil, eles simplesmente ameaçam e boicotam. Boicotam não o governo, boicotam o país. Exato. Né? Então, uma das estratégias para tentar essa coalizão é a distribuição de cargos e criação de ministérios, né? Além, evidentemente, da distribuição de verbas. Né? E o Brasil, infelizmente, tem um histórico muito ruim disso daí. Né? Vamos lembrar que no governo da presidente Dilma Rousseff, que a gente bateu o recorde de número de ministérios. Exato. As reuniões ministeriais não aconteciam na prática porque faltava cadeira na sala de reuniões da Presidência da República. Não comportava Não todos. Comportava, então não tinha reunião, porque não tinha cadeira. Não tinha, e a Dilma Rousseff... 38, acho que a Dilma Rousseff chegou a 41. Isso. E a Dilma Rousseff também não era muito afeita ao diálogo, a conversar com... Né? Ela simplesmente nomeava o ministro lá e meio que não queria saber o que ele estava fazendo, né? Que é muito ruim para o país, né? E esse cenário parece que está se desenhando no governo Lula, né? O presidente Lula, ele me parece que resistiu até onde pôde, mas vai ter que fazer essa sessão e criar ministérios para poder comportar o Centrão. E nessa dança das cadeiras aí, um dos penalizados vai ser justamente o Márcio França, que está ocupando o Ministério de Portos e Aeroportos. A minha avaliação, ele vem fazendo um bom trabalho, porque, além de ser um habilidoso político e gestor público, ele teve a habilidade de indicar as pessoas certas para os lugares certos.
vamos lembrar aqui, o exemplo que fica apenas o secretário nacional de Portos, Fabrício Pierdomênico, que é uma pessoa altamente qualificada, Exato, né? exato. Ele é praticamente uma unanimidade no segmento portuário, que é um profissional com ampla visão de mundo e muita capacidade técnica e uma outra qualidade muito boa, essa capacidade de dialogar com pessoas que pensam diferente, Sim, né? sim. Então, ele é uma pessoa certa e o Brasil, da outra vez, quando ele ocupou o Ministério, o Brasil já teve muitos avanços e agora também estava tendo muitos avanços, né? Outro exemplo também aqui, o diretor-presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Anderson Pomini, que ele também tem essa capacidade de diálogo muito importante. E o que eu mais destaco na gestão dele até agora é que ele resgatou essa relação do Porto de Santos com as cidades, que vinha sendo muito esquecida, né? A Autoridade Portuária vinha se preocupando apenas com o setor produtivo, de logística, os operadores, e vinha esquecendo bastante essa relação da cidade, os impactos que o porto provoca nas cidades e o que o porto pode fazer em benefício da cidade. E o Anderson Pomini, ele vem resgatando isso daí com muita propriedade. Eu tinha uma dúvida, né, Marco, em relação ao Anderson, por ser um advogado, não ser uma pessoa do setor, mas me parece, inclusive, ele tem mostrado isso notabilizado, bem articulado, na questão, por exemplo, do túnel Santos-Guarujá. Ele falou, nós temos aqui um fundo de caixa da autoridade portuária que vai ser utilizado, vai ser investimento. Eduardo, sabe que na primeira entrevista que eu fiz com o Anderson Pomini, eu fiz essa pergunta, né? Falei, o senhor tem sido questionado aí por o senhor não ser do segmento portuário, o senhor ser um advogado, né? E aí ele me deu uma resposta e me convenceu bastante. Ele falou assim, olha, hoje os principais problemas da Autoridade Portuária de Santos não são problemas operacionais, são problemas jurídicos. Existem muitos entraves jurídicos aí, ele me deu vários exemplos com relação à modelagem para viabilizar a ligação seca entre Santos e Guarujá, com relação a um imbróglio muito grande, que é com relação ali à famosa pera ferroviária ali, que tinha um conflito entre a Marimex e as ferrovias, né? O STS-10 é um outro projeto aí de terminal de contêineres que o impacto que ele vai provocar tem que ser estudado. Quer dizer, uma série de questões jurídicas que demandavam muito mais esforço do que questão operacional, né? Até, por outro exemplo, a questão do contrato da dragagem, como vai ser feito o modelo jurídico da dragagem. Então, nesse sentido, o Anderson Pomini é a pessoa certa no lugar certo. E a gente tem visto aí os avanços que ele tem obtido, né? Sim. E tem se colocado à disposição tanto do governo federal quanto do governo estadual. Ele estabeleceu-se, inclusive, meio que um elo, né, entre o próprio ministro Márcio França, o governador Tarcísio de Freitas e o governo federal. Sim. E a gente percebe. E aí pode ser que, nesse momento, o fato de nós termos colocado, ou ter sido colocado, para melhor dizer assim, no PAC, né, o Marcos, nos dá uma expectativa. Então, a ligação seca, né, o túnel submerso, né? O pessoal fala túnel imerso, né? Porque ele é imerso, né? É uma tecnologia europeia de construção. É um bom exemplo isso aí, o túnel ligando Santos e Guarujá, né? Porque nós temos aí a configuração perfeita, né? A gente fala do túnel entre Santos e Guarujá há pelo menos 96 anos. Né? Quer dizer, várias gerações discutiram e nunca saiu do papel, né? Sonho. E parece que agora sim, né? Essa configuração política perfeita vai permitir que o túnel finalmente seja viabilizado. Tem gente que ainda não acredita, né? Eu estou bem otimista, porque a Autoridade Portuária ela já reservou recursos próprios para essa obra. O projeto foi incluído no PAC e o governo do Estado de São Paulo já demonstrou a intenção de também aportar financeiramente esse empreendimento. Então, são três pontas importantes. Fundamental. União, o Estado e a própria autoridade portuária. Exatamente. Então, acho que nós temos uma perspectiva muito otimista com relação a esse túnel. Exato. E, nesse sentido, para finalizar, eu acho que isso pode ser uma mola propulsora, né, saindo do túnel também. É essa questão que o Marcos Santana colocou muito bem. Imerso, submerso, é uma discussão, depois a gente faz um programa, explica direitinho qual é o caminho, mas são peças montadas, né? Ele vai sendo montado
embaixo do canal do Porto, aquela faixa, para dar a sua capacidade total de travessia. Mas, Marco, foi uma honra recebê-lo aqui mais uma vez. Volte sempre uma honra, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o seu Praxedes, hein? Seu Praxedes mandou um abraço aqui. Ele é mineiro, uai. Disse assim, bom dia, bom café, um pão de queijo, né? Obrigado pro senhor. Ele que está morando em Cubatão. A família veio trabalhar para cá, tem Cubatão, está ouvindo o programa, parabenizando e perguntou, está faltando um futebolzinho na rádio. Vamos pensar nisso. Mais para frente a gente vai pensar, mas um abraço a ele. E ele falou, vamos ajudar o Santos precisa sair dessa situação difícil, senão vai cair do meu querido Edson Arantes Nascimento, Pelé. Um abraço para ele. Aproveitar e mandar um abraço também para o José Macia Pepe e para o seu filho Pepinho, grande figura aí, também além do esporte, também da música, né? Marcos Santana, obrigado pela presença aqui no programa. Como é que está a tua agenda aí com os seus projetos? Você que muita gente te acompanha também. Exatamente. Bom, depois de 25 anos como editor do Jornal da Orla, eu encerrei um ciclo. Eu tenho muito a agradecer ao Edson Carpentieri pela confiança, a equipe me acompanhou nessa trajetória, porque sabe que o trabalho jornalístico é um trabalho coletivo sempre, né? Então eu tenho muito que agradecer. E encerrado esse ciclo, estou iniciando agora uma nova fase na minha carreira profissional. O site marcozero.blog.br, que era um blog um site que eu apenas abastecia mais em termos recreativos, né? Eu ia fazer uma viagem, ela postava um texto com algumas fotos, e agora não, agora eu vou dedicar mais tempo, mais energia para esse site, e também estou finalizando os preparativos para estrear o canal Marco Zero no YouTube, com muitas entrevistas, reportagens, pessoas interessantes. O foco é oferecer informações que ajudem a melhorar a vida das pessoas. Exato, é isso aí, é um ótimo caminho, muito bacana, né? Quando o Marco tiver tudo lá já arredondado, lapidado, a gente mostra aqui no nosso monitor também. Agradecer a participação de todos, eu peço desculpas aqui, meu computador está me sonegando aqui informações, mas a gente vai ajustar ainda isso hoje, e para colocar vocês aqui na ponta aqui do nosso microfone para transmitirmos o bom dia para todos vocês. Mando um abraço ao Rogério Perim lá em São Bernardo, a Dininha, mando um abraço especial também ao Manuel Ribas, né? Manuel Ribas que está lá no Jabaquara, em São Paulo, ele mandou bom dia no começo, e eu não falei, bom dia para você. E essa questão do sistema Anchieta Imigrantes que você falou, Manuel, é complicado. Na semana retrasada eu fui para São Paulo bem cedo, na madrugada, estava tranquilo, mas depois essa obra do Retão da Limão está trazendo bastante problema, muita insegurança no sentido ali, mas a obra é necessária e toda obra traz problema assim. E nós vamos falar em breve também de novo, né? Ontem a gente comentou aqui en passant, a questão desse investimento. Inclusive a Prefeitura de Itaém e de Praia Grande contra os pedágios que vão ligar ali a Manuel da Nóbrega, que podem ser até 9 pedágios, né, contrários, e também o município de Mogi das Cruzes, que entrou com uma liminar, conseguiu, para entender, para discutir a questão de uma nova pista, de um novo traçado, junto ao Rodoanel Norte, que vai ligar não somente, né, a região de Mogi, a Grande São Paulo, ao ABCD, mas também essa descida para o Porto de Santos. Então é importante que todos os municípios que integram isso sejam importantes ser ouvidos. E aí Mogi conseguiu essa liminar, como também Itaém conseguiu eliminar. Então, são questões importantes de mobilidade urbana. Eu me recordo muito que eu trouxe no programa aqui, na época, entrevista com o ex-secretário, já inclusive faleceu, né, o João Otaviano, que deu uma aula, né, dos caminhos, o que seria importante se fazer na Baixada Santista para todos nós. Virgínia, obrigado. Virgínia, Marco, obrigado também. Os nossos ouvintes. Diga. Dininha Couto, bom dia, amigos. São Bernardo do Campo, Dininha lá de São Bernardo. Um abraço a ela e todos os amigos lá do ABCD, região muito próspera de todo o nosso estado de São Paulo. Fique com Deus, continue com a gente, continue ouvindo a Rádio Star News 24 horas no ar, com muita música e muita informação. Tchau, tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.